A Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão Especial da Jovem Advocacia e por intermédio do seu Núcleo de Direito Penal, tem a honra de recebê-los para o ciclo de execução penal, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha de ação solidária. E para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Gabriela Pelúcio Vinck, membro do Núcleo de Direito Penal da Comissão da Jovem Advocacia da OAB São Paulo. Doutora, uma boa noite, a palavra é sua. Boa noite a todos e a todas. Eu inicio aqui, vou apresentar a doutora Cristina, uma honra ter ela aqui com a gente. Já tive aula com a doutora Cristina, não sei se ela vai se recordar, mas lá na PUC São Paulo, estudei com ela também. Uma honra ter a professora aqui. E, aliás, estagiei na Defensoria, não sei se a senhora vai se lembrar da Juliana Pascotti. Ela mandou um beijo. Mas é uma honra ter a doutora aqui, a gente aprender um pouco mais sobre execução penal e ter várias visões aí de vários defensores públicos nesse ciclo de aulas. E eu trago aqui a vocês a aula da professora Cristina. Em caso de dúvidas, mandem no chat. Não sei se vocês presenciaram ontem a aula do Gustavo Junqueira, a gente está aí para vários debates, a doutora vai abrir a conversa e passo a palavra para ela. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Primeiro eu queria agradecer, então, o convite para falar sobre execução penal, né? Um tema que para mim é apaixonante. Bom, eu sou, então, Cristina Victor Garcia, eu sou defensora pública do Estado de São Paulo, eu ingressei na Defensoria Pública no primeiro concurso de ingresso à Defensoria, então já faz uns bons anos, e desde o ano de 2014 eu me removi na Defensoria Pública para atuar nos processos de execução criminal que tramitam na cidade de São Paulo. Então, hoje a minha atuação é exclusiva com processos de execução criminal. E eu digo que eu me removi, comecei a atuar com execução e me apaixonei pela atuação, me apaixonei pelos colegas que lá trabalham, me apaixonei pela matéria, e assim permaneço lá, então, desde o ano de 2014. E, inclusive, me apaixonei tanto que acabei de estudar, fazer meu mestrado em Direito Penal, mas o tema da minha dissertação era voltado para a execução penal, né? Que era o tema que, de fato, me instigava, né? E o que eu acho interessante é que a proposta aqui, né, que me foi feita pela Gabriela, mais uma vez agradeço esse convite, foi no sentido de trazer para vocês nessa aula inaugural, né? Claro, o Gustavo me antecedeu ontem, já fez aí, acho que uma abertura sobre temas mais relevantes da execução, né, desafios, etc., de uma forma um pouco mais abrangente, mas a minha ideia aqui nessa, então, aula inaugural, né, após a fala do Gustavo Junqueira e pensando aí numa sequência lógica dos colegas que também me sucederão nos próximos dias, né, é falar um pouquinho sobre o que é olhar um processo de execução, como é se deparar com esse processo, o que a gente enxerga neste processo e qual é a atuação que se espera de um defensor público ou de um advogado, caso tenha sido contratado, dentro do processo de execução, né? Muito se aprende, lógico, né, nas faculdades de Direito, sobre Direito Penal, um pouco sobre progressão de regime, um pouco sobre, a gente ouve falar, né, eu não sei, vocês que nos ouvem aqui, as faculdades em que estudaram, se havia dentro da faculdade de vocês uma cadeira específica para execução penal, se vocês tiveram aula disso. Eu me formei na PUC São Paulo e a época em que eu me formei não havia
né, essa disciplina como uma matéria optativa para alunos do 5º ano. E então, se os alunos entendessem por bem fazer as optativas dentro do núcleo de direito penal, teriam o conteúdo de execução penal. Caso contrário, nem acesso teriam à matéria, né? E o fato é que o processo de execução, assim como quaisquer outros processos, exige a atuação de um advogado, né? E aí a gente sai da faculdade, se forma, pega o diploma, presta o OAB, é aprovado, se torna advogado e não sabe nem, sabe abrir a lei, obviamente, ler, ter acesso ao seu conteúdo, mas na hora da prática, de abrir o processo, a gente fica um pouco perdido ali, né? Do que eu vou me deparar, qual vai ser a minha atuação, porque não basta ler a LEP e entender qual que é o lapso, uma progressão de regime, qual que é o recurso cabível para uma decisão que não me é favorável, né? Eu tenho que entender o que eu vou olhar nesse processo, qual que é a sequência que eu vou ter acesso e entender qual que é a manifestação esperada do advogado dentro de cada fase do processo de execução. Tá? Então, o meu objetivo aqui é trazer um pouco para vocês dessa visão, né? Dessa visão inaugural aí, do que encontrar dentro desse processo de execução, o que eu devo procurar enquanto advogado dentro desse processo, o que eu devo combater, e aí eu vou tentar, então, dar essa visão um pouco mais ampla. E nos próximos dias, os colegas que vão me suceder vão falar um pouquinho melhor sobre progressão de regime, que acho que é o direito de execução penal que a gente mais pleiteia, né, que a gente acaba mais pedindo dentro dos processos, e, na sequência, sobre o recurso dentro do processo de execução. Tá? Bom, então, primeira questão, né, é que o processo de execução penal, diferentemente do processo de conhecimento, ele é um processo considerado, eu chamo, né, de um processo itinerante. O que é isso? Ele não começa e termina necessariamente no mesmo local, numa mesma comarca. Né? Então, assim, o processo de conhecimento, como começa? Né? É oferecida uma denúncia ou uma queixa-crime. Após o oferecimento da denúncia, a gente tem uma sequência que é absolutamente lógica e sequencial mesmo, né? Não há alteração de etapas dentro do processo de conhecimento. Então, é oferecida a denúncia, é recebida essa denúncia, há uma citação, uma citação para oferecer resposta à acusação. Após a resposta à acusação, marca-se audiência, instrução, debate, julgamento, sentença. Após a sentença, a gente tem ali o recurso das partes, caso as partes assim entendam necessário, julgamento desse recurso, talvez, né, algum outro recurso para Brasília, enfim. Bom, trânsito em julgado, né? Começa num local, num juízo, termina naquele juízo, né? A única alteração é em razão do duplo grau de jurisdição, né, em razão da análise de recursos do tribunal ou a posterior em Brasília. Mas o fato é que ele começa numa vara criminal e termina naquela mesma vara criminal. Né? Isso não acontece com o processo de execução, já é a primeira peculiaridade. Né? Então, como é que funciona o processo de execução? O processo de execução, necessariamente, ele vai seguir o local aonde o sentenciado ou a sentenciada estiver. Então, se a pessoa estiver presa na cidade de São Paulo, o processo tramitará na cidade de São Paulo. Se a pessoa, no decorrer do processo, for transferida para outra comarca, outro estabelecimento prisional, ou mesmo se ela for beneficiada, ganhar uma progressão de regime, para um regime aberto, para um livramento condicional, em que vai cumprir parte da pena em liberdade, esse processo será redirecionado para o local onde a pessoa residir. Então, ou o local da prisão, ou o local de residência do sentenciado. E isso pode mudar a todo tempo dentro do processo. Né? A pessoa não é obrigada a permanecer residindo numa mesma cidade, e mesmo nos estabelecimentos prisionais. Né? O preso é transferido do estabelecimento prisional, tanto quando progride de regime, tanto quanto acontece alguma outra circunstância que a Secretaria da Administração Penitenciária entende por bem mudar este preso de estabelecimento prisional. Então, o tira da cidade de São Paulo e o coloca, eventualmente, uma penitenciária do interior. Né? E aí, neste momento, o juiz, que era o juízo da cidade onde a pessoa estava, deixa de ser competente para apreciar qualquer pedido de execução. E o juízo que passa a ser competente para apreciar qualquer pedido é o juízo para onde esse preso foi redirecionado, tá certo? Então, eu acho que essa é a primeira peculiaridade que é importante a gente observar. E por que é importante observar? Porque não adianta eu ficar fazendo pedidos para um juiz que não é mais competente para analisar aquele processo. Então, identificar o local de prisão
ou identificar o local de moradia de uma pessoa que cumpre pena em regime aberto, em livramento condicional, é muito importante para que a gente consiga identificar o juízo competente para apreciar os meus pedidos, né? Então, começa num lugar, pode terminar no mesmo, pode trocar, pode terminar em outro, né? E, inclusive, pode trocar de estado, tá? Por que não? Né? Se a pessoa for transferida para algum outro estado por alguma outra razão, esse processo também pode trocar de estado. Decido residir com a minha família que mora no Paraná. Muito bem, meu processo sai da cidade de São Paulo e é encaminhado lá para o estado do Paraná, para a cidade onde a pessoa residir, ok? Então, eu acho que isso é bastante relevante dentro do processo e é uma diferença muito grande para o processo de conhecimento que a gente está habituado. Além disso, não é um processo que segue uma linha do tempo, né? E com isso, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, conforme eu expliquei para vocês, né, o processo de conhecimento segue uma linha, né? E essa linha é absolutamente sequencial. Eu não posso ter recurso sem antes ter tido a sentença. Eu não posso ter a sentença sem ter tido a audiência. Enfim, e segue uma linha que é absolutamente imutável, né? Eu vou ter a denúncia, eu vou ter o recebimento da denúncia, eu vou ter a audiência e, na sequência, eu vou ter a sentença, que pode ser condenatória ou absolutória, certo? No processo de execução, isso não necessariamente funciona com essa rigidez de sequências, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque as coisas podem acontecer de forma simultânea, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Podem acontecer de forma simultânea. Bom, então, vamos imaginar que eu estou com uma pessoa presa respondendo a um processo de execução no estabelecimento prisional aqui no estado de São Paulo. No meu caso, trabalho só com pessoas da cidade de São Paulo, então vamos imaginar ali cidade de São Paulo. E eu verifico que essa pessoa, dentro do estabelecimento prisional, está trabalhando, eu verifico que essa pessoa está estudando, eu verifico que essa pessoa também cumpriu requisitos, cumpriu lapsos para a progressão de regime e também cumpriu lapso para o livramento condicional. Então, como funciona? A gente pede absolutamente todos os direitos ao mesmo tempo. Aí, como é que funciona? Funciona que a gente faz todos os pedidos dentro do processo, identificando que a pessoa tem direito a esses pedidos, formula todos ao mesmo tempo dentro do processo, e o juiz vai ter que decidir todos eles. Bom, muito bem, decidiu um, não decidiu o outro. O processo vai seguindo com todos esses pedidos simultaneamente. Vamos imaginar que passou 2 meses, eu pedi a progressão de regime, o juiz defere a progressão de regime, em conjunto pedir remissão, juiz defere também a remissão de alguns dias, passam 2, 3 meses, pode ser que ele continue trabalhando e estudando. Ou seja, ele vai fazer jus, vai ter direito a um novo pedido de remissão. Então, eu posso formular um novo pedido de remissão dentro do mesmo processo de execução. Então, percebam, dentro do processo de execução, os pedidos são feitos e analisados pelo juiz conforme o preso ou a pessoa, se responder em liberdade, tiver direito, tiver cumprido os requisitos legais ou requisitos previstos em decreto, em casos de indulto e comutação, são previstos em decretos do presidente da República, conforme a pessoa for preenchendo os requisitos, os pedidos vão sendo formulados e o juiz vai apreciando. Ganhando ou perdendo, é possível caber agravo em execução. É um dos únicos recursos que a gente tem dentro do processo de execução, previsto na LEP, né? Previsto na Lei de Execução Penal. Então, muito bem, ganhou a progressão de regime e perdeu o livramento condicional. E aí, como é que funciona? Eu resolvo recorrer, resolvo agravar da decisão, da parte da sentença, do capítulo da sentença, que indeferiu o livramento condicional. Bom, e aí como é que fica? O processo fica parado, esperando o julgamento desse agravo em execução perante o tribunal? Não, né? O agravo em execução vai subir por instrumento, ou seja, vão ser remetidas cópias. Hoje, os processos são, em sua maioria, digitais, de tal forma que não há mais necessidade de extrair cópias, mas de formar, né, um novo processo digitalmente dentro do próprio sistema do Tribunal de Justiça. Enquanto o Tribunal de Justiça julga esse agravo em execução, aprecia esse agravo em execução, ele progride para o regime semiaberto, ele é transferido de estabelecimento prisional, ele pode, inclusive, ser transferido para um estabelecimento prisional em outra comarca e o processo, inclusive, ser deslocado, ser remetido para outra comarca. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? O processo de execução,
comporta vários pedidos simultâneos e a análise de vários direitos acontecendo de forma simultaneamente, e, inclusive, recursos quando algum desses direitos ou pedidos da parte não é concedido, tá certo? Então, vejam que ele não vai seguir uma sequência, né? Começo aqui, caminho para um local e termino necessariamente em outro. Não, né? Além de tudo isso, a gente também vai analisar a situação deste preso ou dessa presa no cumprimento da pena, né? É uma pessoa que, durante o cumprimento da pena, cumpriu a pena regularmente, é uma pessoa que fugiu do estabelecimento prisional, é uma pessoa que cometeu uma falta grave no cumprimento da sua pena. Tudo isso vai impactar, vai influenciar no ritmo e na forma como esse processo vai. Ela, assim como prevista hoje em lei, interrompe a contagem para a progressão de regime. Então, é muito comum que nós atendamos pessoas que responderam ao processo de conhecimento juntas, ao final receberam uma mesma pena, uma mesma condenação, mas no momento em que cada um está cumprindo a sua pena, cada um vai ser analisado de forma individual e cada um receba os direitos de execução em datas separadas, em datas distantes, tá certo? Então, isso é muito comum, né? Ainda mais nós, dentro da Defensoria Pública, que atendemos um número ilimitado, né, um número muito grande de pessoas em execução, são poucos os casos em que, de fato, numericamente falando, há advogado dentro dos processos de execução. É muito comum que aconteça de um preso que respondeu ao processo, recebeu uma mesma pena, uma mesma sentença condenatória, progrida, por exemplo, ao regime semiaberto e o CORREL, né, que estava, de repente, até mesmo no mesmo estabelecimento prisional, não receba a progressão de regime na mesma data, né? Isso é bastante comum. O que pode influenciar nisso? Bom, tanto a data em que esses direitos são pedidos, quanto a forma que a pena foi cumprida, né? Se um trabalhou, teve remissão, os lapsos para a progressão de regime se anteciparam, e do outro que não trabalhou, não. Se um praticou falta grave e o outro não, vai funcionar da mesma forma. O que praticou a falta grave teve o lapso de progressão de regime interrompido, enquanto o outro que não praticou a falta grave não teve. Logo, em datas diferentes, eles farão jus à progressão para o regime semiaberto. Então, percebam, portanto, que essa é uma peculiaridade. E aí, o que então... comecei ali, né? A pessoa foi condenada. Como que começa, então, esse processo de execução para eu saber como ele vai funcionar, o que eu vou pedir, o que eu tenho que olhar? O processo de execução se inicia pela chamada guia de recolhimento, né? Vulgarmente conhecida por GR, né? Ou a GR também pode ser chamada de guia de internação, para casos de medida de segurança. Então, vamos imaginar que a pessoa foi absolvida impropriamente, por ter sido considerada imputável, então também pode cumprir medida de segurança, aí o nome muda um pouquinho. Então, em vez de ser guia de recolhimento, guia de internação, tá? Ou mesmo carta de guia. Essa GR, esse documento, pelos artigos ali 105 até o artigo 107 da LEP, há uma previsão do que deve conter essa guia de recolhimento, que é, então, o documento inaugural do processo de execução. Essa guia de recolhimento vai fazer com que o processo de execução ganhe o seu número próprio. Então, caso haja um processo de conhecimento com um número, hoje em dia, né, aqui no estado de São Paulo, pelo menos os números são aqueles números do ESAGE, bastante inteiros, né, um número bem grande, quando é expedida a guia de recolhimento pelo juiz da condenação, que é a autoridade responsável por emitir o documento, ela encaminha esse documento para o juiz da execução e esse processo vai ganhar um novo número. Então, ele deixa de seguir com o número do processo de conhecimento, que permanece lá na vara onde a pessoa foi condenada, e ganha um novo número. Essa guia de recolhimento vem instruída normalmente com cópias deste processo de conhecimento. Por quê? Porque é o que vai fazer com que eu saiba exatamente qual a pena que a pessoa foi condenada, qual o regime que a pessoa foi condenada, quem é a pessoa que foi condenada, e aí eu consigo averiguar se a forma de cumprimento da pena está correta, está adequada e, eventualmente, se necessário, eu possa fazer alguma impugnação dentro do processo de execução.
Então, o que é importante ter nessa guia de recolhimento? Tudo que a LEP prevê no seu artigo 106, então, nome da pessoa condenada, dados de qualificação. No caso da qualificação, muito importante que haja, inclusive, a data de nascimento dessa pessoa condenada. Por quê? Porque a data de nascimento fará com que eu identifique se essa pessoa condenada, no momento da prática do crime, era menor ou não de 21 anos. Se no momento da sentença era maior de 70 anos. Por quê? Porque isso vai fazer com que a prescrição corra pela metade. Né? Isso, em processos de sentenciados e sentenciadas que respondem soltos ao processo de execução, cuja pena é uma pena restritiva de direitos e a pessoa ainda não iniciou o cumprimento da pena, vai fazer toda a diferença na análise do prazo prescricional da pena até o início do cumprimento da pena, até que essa pessoa seja localizada para iniciar o cumprimento da pena. Então, data de nascimento, dado muito importante. E os dados todos do processo em que a pessoa foi condenada. Bom, essas informações todas vocês conseguem obter pelo artigo 106 da LEP. Então, expedido da guia de recolhimento. Encaminha-se para o juiz da execução. O juiz da execução inaugura um processo novo com um número novo. E se a pessoa só tiver aquela condenação, muito bem, esse processo será único, com esse único número, e vamos seguir a partir daí. Caso a pessoa tenha mais de uma condenação, ou caso essa condenação que eu estou dizendo chegue em um momento que ela já cumpre a pena por outros crimes, com outros processos em andamento, a gente vai ter vários números de processos de execução, isso é importante, vários números, mas apenas um número vai ser identificado e eleito o número principal. Todos os demais vão ser apensados dentro deste número que é principal e vão correr dentro desse principal. Por quê? Porque a execução tem que ser una. Todas as penas precisam ser somadas e para que a pessoa cumpra uma pena unificada dentro da execução penal. Pois bem, então, guia de recolhimento expedida, conferir, chegou o processo, o que é importante a gente olhar? Em primeiro lugar, conferir toda a guia de recolhimento, né? Os dados estão todos corretos? A quantidade de pena está correta? O regime que foi fixado para essa pessoa cumprir pena está realmente correto? Por quê? Porque, gente, lembrando, as pessoas que fazem o documento, a guia de recolhimento, são pessoas, são humanas. E aí, o erro é sempre uma possibilidade. Então, cabe ao defensor da pessoa que está cumprindo pena e foi condenada verificar se todos os dados que foram colocados nessa guia de recolhimento estão devidamente corretos. Muito bem. Conferir, o processo chegou, conferir a guia de recolhimento, os dados que constam na sentença, montante de pena, regime, dado, estabelecimento prisional, estão todos corretos. O que vai ser a sequência, o que eu devo observar? Bom, aí a gente vai para o chamado cálculo de pena. É o primeiro ato que a gente vai localizar dentro do processo de execução após a guia de recolhimento e todos os documentos que a compõem. É o cálculo de penas. Aí vocês vão até me dizer, né? Poxa, Cristina, mas eu sou formada em Direito, né? Eu vou ter que conferir cálculo, agora eu vou ter que saber de matemática. Mais ou menos, né? O que é importante que a gente consiga identificar dentro desse cálculo de penas? Se ele reflete, novamente aqui temos pessoas, cartorários, trabalhando e elaborando esse cálculo e copiando informações da guia de recolhimento, da sentença condenatória, para inserir dentro desse cálculo. Então, a conferência desse cálculo que é feito pelo Poder Judiciário cabe ao advogado, cabe às partes, cabe ao Ministério Público, à acusação, cabe ao defensor, ao advogado, por parte da defesa. Mas o que a gente tem que conferir? Conferir novamente todos os dados. Porque é uma pessoa que copia os dados da guia de recolhimento e as coloca dentro do cálculo de penas. Então, novamente, dados qualificativos. Eu confesso a vocês que eu já peguei processos em que, por um equívoco, o cálculo estava sendo juntado dentro do processo, não era o cálculo referente à guia de recolhimento, era de outra pessoa com outros dados qualificativos, e isso pode gerar um problema muito sério, porque se ninguém eventualmente para ler e identificar que se trata de uma outra pessoa, a pessoa sim pode cumprir pena
errada, né? Pode cumprir uma pena que não diz respeito a ela, tá? Então, novamente, a gente confere tudo de novo. Dados qualificativos, verifica se a data de nascimento está lá, no caso da pessoa estar em liberdade, inclusive, verifico se é o caso de uma prescrição pela metade ou não, quantidade de pena, regime fixado, e aí começam as informações um pouco mais detalhadas do cálculo que nós temos que observar. Primeira delas, data de início do cumprimento da pena. Qual é a data do início do cumprimento da pena? Se a pessoa estiver presa, a data da primeira prisão. Desde o momento em que ela foi presa, ela é considerada em cumprimento de pena, caso no futuro venha a ser condenada por aquele processo. Então, ou seja, a data em que está iniciando o cálculo de penas foi a data da prisão em flagrante, no caso da pessoa ter sido presa em flagrante? No caso da pessoa não ter sido presa em flagrante, o inquérito policial começou por portaria, a pessoa foi presa durante o processo numa outra data. Qual vai ser a data do início do cálculo de penas? A data em que a pessoa foi presa, a data do cumprimento do mandado de prisão. Então, data do flagrante, no caso de não haver flagrante, data do cumprimento de mandado de prisão, ou no caso da pessoa responder em liberdade, não haverá data de prisão, mas aí o que a gente vai observar essa pessoa foi intimada para começar a cumprir a pena, e aí efetivamente começou a cumprir a pena? A data em que começa efetivamente a cumprir a pena, então vamos imaginar uma pena restritiva de direitos. A pessoa é intimada na residência dela, é chamada a comparecer ao judiciário, é encaminhada a um setor chamado setor de penas e medidas alternativas. Esse setor faz uma entrevista com a pessoa condenada, verifica o local onde ela mora, verifica as habilidades, aptidões e horários de trabalho dessa pessoa condenada. Com base nisso, pensa numa melhor pena para ser cumprida a restritiva de direitos. Então, vamos imaginar que já foi definida que é uma prestação de serviço à comunidade. Muito bem, qual prestação de serviço à comunidade vai ser determinada? Essa central de penas e medidas alternativas que funciona na cidade de São Paulo, no interior é dentro do próprio cartório, tá? Mas na cidade de São Paulo funciona essa central. Então, ela verifica toda essa situação da pessoa que foi condenada e identifica um melhor local e uma melhor pena para o cumprimento, para que não cause um transtorno muito grande na questão empregatícia e também na questão do deslocamento. Encaminha a pessoa para o local de cumprimento de pena, são várias entidades que são conveniadas com essa central, e a pessoa inicia o cumprimento da pena. Essa central recebe, de tempos em tempos, um relatório da entidade onde a pessoa vai cumprir a pena, falando, olha, iniciou então na data tal, cumpriu tantas horas de prestação de serviço à comunidade. Muito bem, então qual vai ser a data de início do meu cumprimento de pena aqui? A data em que a pessoa compareceu pela primeira vez na entidade e efetivamente cumpriu a pena, tá? Então, ou seja, para este caso, já não me interessa se ela foi intimada, já não me interessa se ela compareceu na CPMA, mas me interessa a data de efetivo cumprimento da pena. Então, todas essas datas são datas que nós temos que observar se estão corretas no cálculo de penas da pessoa que está condenada com o processo de execução em andamento. Caso contrário, se por acaso a data não estiver certa, pode acontecer de cumprir mais pena do que foi condenada, ou o contrário, de cumprir menos pena do que foi condenada. É óbvio que nós estamos no papel de defesa, né? Nós não estamos no papel de acusação. Então, se verificarmos que a data está mais benéfica do que o que deveria estar, a função do advogado aqui é prezar pelo interesse do seu cliente, permanecer inerte, né? Inerte não no sentido de não manifestação, mas no sentido de não alertar que a data está errada e aguardar que o Ministério Público faça o papel dele e identifique que essa data está equivocada e peça a correção do cálculo. Pois bem, identifiquei a data de início. Também o que é importante verificar. Ele foi preso em flagrante, vamos imaginar essa hipótese. A pessoa começou a cumprir presa em flagrante. Mas durante o processo, por algum motivo, essa pessoa permaneceu em liberdade. O juiz optou por conceder a liberdade provisória, a pessoa ficou presa 2, 3 meses de liberdade provisória, respondendo ao processo,
e depois, novamente, o juiz determinou que a pessoa fosse presa no momento da sentença condenatória, e determinou a expedição de mandado de prisão, fazendo com que a pessoa venha a ser presa novamente. Então, o que é importante observar no cálculo de penas? Começou a data, o início do cálculo, na data da primeira prisão em flagrante? Muito bem. Mas ela ficou solta por 2, 3 meses. Então, aí o que vai ser feito dentro do cálculo é, este período de liberdade provisória vai ser descontada do cálculo de penas, vai ser descontado do cálculo para fins de cumprimento de pena. Os 2 ou 3 meses não vão computar como pena cumprida, porque a pessoa estava em liberdade provisória. Importante aqui também levantar a seguinte hipótese com relação ao cálculo. Mas e se a pessoa não ganhou a liberdade provisória? Mas e se era uma mulher com filho pequeno, e aí ela foi beneficiada, a pessoa foi beneficiada com a prisão albergue domiciliar? Como fica nesse caso, né? O que a gente tem que lembrar é, se a pessoa está presa, independentemente da maneira como ela está em cumprimento de pena. Então, prisão albergue domiciliar é uma modalidade de prisão. E se é modalidade de prisão, a pessoa obrigatoriamente está cumprindo pena durante aquele período. Então, ou seja, não basta olhar o processo de execução e analisar se ela está em determinado estabelecimento prisional ou se ela está eventualmente na casa dela. Eu também tenho que identificar se, porventura, ela estiver na casa dela, se ela está na casa dela em liberdade provisória, tempo que não vai ser computado como um cumprimento de pena, ou se ela está na casa dela em prisão albergue domiciliar, com restrições à sua liberdade e, portanto, em cumprimento de pena, o que deve ser abarcado, deve ser incluído no cálculo que é elaborado pelo Poder Judiciário. Que mais? Regime de pena. Importante também observar, não só o regime, como estabelecimento prisional. Se a pessoa estiver cumprindo pena num estabelecimento incompatível com o regime que foi fixado na sentença penal condenatória, também é função do advogado alertar o juiz para que eventualmente se aplique a súmula vinculante número 56 do STF, que fala, né, se a pessoa está em regime cumprindo pena em regime semiaberto, mas fisicamente dentro de um estabelecimento prisional de regime fechado, ela deve ser imediatamente colocada em prisão albergue domiciliar até que essa vaga para o regime semiaberto seja identificada dentro do sistema carcerário. Então, o regime está correto? A pessoa está no estabelecimento adequado para aquele regime? E aqui faço só um parênteses que também é importante, porque eu percebo que isso é uma dúvida que chega bastante, né? Tanto dos nossos estagiários quanto de assistidos que nos procuram durante o atendimento. Vamos imaginar que a pessoa cumpriu pena, respondeu ao processo presa, e durante o processo ela respondeu presa num centro de detenção provisório. E ela vem a ser condenada, essa condenação transita em julgado, condenada em regime fechado. O fato dela cumprir pena dentro de um centro de detenção que é provisório faz com que ela esteja em estabelecimento incompatível com o cumprimento da pena? Bom, nesse caso, entende-se que não. Tá? Por quê? Porque a gente não diferencia, pelo menos dentro da súmula vinculante, se não nos ficou claro, a gente não diferencia centros provisórios, que seriam locais para o processo de conhecimento, para que a pessoa responda ao processo de conhecimento, de penitenciárias, que são estabelecimentos prisionais próprios para as pessoas que estão condenadas em regime fechado. Tá? O que nos interessa observar com relação a essa questão do estabelecimento adequado ou não, é se, por acaso, condenada no semiaberto está em um estabelecimento com características de fechado, seja ele penitenciária, seja ele um centro de detenção provisória. Por quê? Porque tanto o centro de detenção provisória quanto a penitenciária acabam tendo características muito parecidas, né? Com relação
ao cercado, com relação às celas, com relação à liberdade dentro do estabelecimento, com relação ao pátio. Então, por conta disso, por serem estabelecimentos que se assemelham, não se entende que, nesse caso, a pessoa estaria no estabelecimento inadequado. Nesse caso, se entende que a gente pode fazer um pedido para a Secretaria, até para o juiz, né, e para o juiz oficiar a Secretaria da Administração Penitenciária, ou mesmo entrar com um pedido junto à Secretaria da Administração Penitenciária, que seria um pedido administrativo, fora do processo de execução, para simplesmente notificar e dizer, SAP, secretaria, essa pessoa já está condenada, ela precisa sair do centro provisório e ser direcionada a uma penitenciária. Até porque a penitenciária, sim, acaba sendo um espaço físico apropriado, em tese, ao menos, aqui não vamos falar de violações, né, dos direitos dos presos, nem dos espaços, se são suficientes ou não, mas vamos imaginar que a penitenciária, de fato, é construída nos moldes do que estabelece a LEP. E na penitenciária, as penitenciárias são os locais onde a gente consegue as maiores vagas de trabalho, né? Dificilmente há vagas de trabalho para pessoas que cumprem pena em centros de detenção provisória. Então, a gente só consegue assegurar a maioria dos direitos previstos na LEP quando, de fato, a pessoa é transferida para uma penitenciária. Então, cabe, sim, ao advogado notificar a SAP pedindo a transferência do CDP para uma penitenciária. Mas não cabe aqui um pedido judicial de inclusão em prisão albergue domiciliar por cumprimento de pena em estabelecimento inadequado. Acho que essa distinção acaba sendo importante para a gente saber a adequação também do pedido que a gente formula perante o juiz de execução. Bom, o que mais que eu olho, então, nesse cálculo de penas? Então, percebam, conforme eu vou falando, eu imagino que o que vocês estão percebendo a gente confere dados que já existem no processo. Eu não vou pegar um lápis, uma caneta e uma calculadora e verificar se de 5 anos, né, quanto é 1/6 de 6 anos? Né? Eu não preciso fazer essa conta e conferir se 1/6 de 6 anos dá 1 ano. Né? Eu não preciso conseguir fazer matematicamente este cálculo. O que eu preciso confirmar é se a quantidade de pena, o lapso utilizado e as datas de cumprimento da pena estão corretas dentro do cálculo. Por quê? Porque essas são as informações que são lançadas manualmente pelo cartorário. Tá? As demais informações, a forma como sai esse cálculo contendo a data, aí sim é feito mediante uma calculadora do judiciário. Não é o cartorário que calcula na mão quanto dá 1/6 de 6. Né? Esse 1 ano vai vir perante um cálculo de uma calculadora oficial do Poder Judiciário. Então, o cálculo em si, a gente não precisa necessariamente fazer. É lógico que, se você estiver atendendo o seu cliente, o cálculo no processo estiver desatualizado, ele vai, sem dúvida alguma, ficar ansioso e querer ali ter uma data provável de quando ele vai ter direito aos benefícios da execução, né? Aos direitos de execução, mais corretamente chamados. Então, até interessante que a gente consiga ter uma calculadora. Existe uma calculadora no site do CNJ, onde você lança datas e você consegue, com as datas e quantidades de pena, obter com precisão, né, os dias em que a pessoa teria direito à progressão de regime, livramento condicional, para o caso de um cálculo dentro de um processo estar ou desatualizado ou não ter sido elaborado ainda, e você precisar dar uma resposta para o seu cliente ansioso ou para o seu familiar, e o cálculo ainda não existe, o cálculo oficial do Poder Judiciário. Tá? Mas o cálculo oficial realmente é feito pelo Poder Judiciário. Bom, então o que mais que eu observo? Além disso, eu preciso observar os lapsos para a progressão e livramento condicional estão corretos? Hoje, né, após a mudança da LEP, do artigo 112 da LEP, nós temos uma infinidade de lapsos de progressão de regime. Né? Aí o que eu preciso observar? O crime foi praticado antes da mudança legislativa? Sim? Não? Se o crime foi praticado antes da mudança legislativa, a mudança legislativa do artigo 112 trouxe benefícios para o meu sentenciado, ou seja, os lapsos trazidos pela mudança do pacote anticrime beneficiam o meu condenado, a minha condenada? Se sim, eu vou precisar observar os lapsos da lei nova. Se não, se piorar a situação, eu vou observar os lapsos da lei antiga. Tá? Então, eu também preciso identificar se os lapsos para os direitos de execução estão corretos ou não estão corretos
dentro do cálculo de penas. O cálculo de penas vem basicamente assim, a data inicial, né, do início do cumprimento da pena, e na sequência, na linha de baixo, já consigo enxergar lá a anotação, se o crime é hediondo, se o crime é comum, se o crime é equiparado, se a pessoa condenada é primária, se a pessoa condenada é reincidente. E aí, hoje a gente tem, de novo, uma situação dentro da reincidência que nos interessa, que é, essa pessoa é reincidente doloso, a gente chama dolosamente, né, simplesmente um reincidente doloso, ou essa pessoa é reincidente na prática daquele mesmo crime, que seria um reincidente específico. Por quê? Porque a nova lei, o pacote anticrime, trouxe lapsos mais graves para reincidentes chamados específicos, na prática do mesmo tipo de crime, né? E aí, portanto, se a pessoa não for reincidente na prática do mesmo crime, a gente precisa aplicar os lapsos de primário, tá? Então, isso também é uma informação importante. Então, a reincidência está correta, o lançamento da reincidência ou da primariedade? Se reincidente é um reincidente doloso, ou seja, o crime anterior é um furto e o crime seguinte é um roubo, o crime anterior é um furto, o crime seguinte é um tráfico de drogas, o crime anterior é um tráfico privilegiado, que é considerado um crime comum, e o tráfico seguinte é um tráfico não privilegiado, um tráfico comum, que, portanto, é considerado um crime equiparado a hediondo, e, portanto, exigirá um lapso mais gravoso para a progressão de regime. Então, tudo isso a gente tem que observar se dentro do cálculo está apontado corretamente ou não. Com relação à reincidência, como que a gente faz para verificar isso? Já houve decisões dos tribunais superiores no sentido de que o juiz da execução tem autonomia para verificar a questão da primariedade e da reincidência, independentemente da sentença condenatória. Então, independentemente da forma como isso foi reconhecido lá na dosimetria da pena da sentença condenatória, se ali, na segunda fase, né, que é o momento adequado para o juiz dizer se a pessoa é primária, se ela é reincidente. Então, independente da classificação que foi utilizada pelo juiz do conhecimento, os tribunais superiores já decidiram que o juiz da execução tem autonomia para verificar a reincidência ou a primariedade dentro do processo de execução. De toda forma, a gente observa essa informação num primeiro momento dentro da sentença condenatória que está dentro do seu processo de execução, né? E se ela lhe for favorável, volto a dizer, estamos defendendo os interesses da pessoa condenada. Se essa categorização for favorável, é a categorização que a gente vai pleitear e brigar para que seja aplicada no processo de execução. Muito bem, então, conferir. Os dados qualificativos estão corretos, é daquela pessoa mesmo, a quantidade de pena também está correta, o regime fixado está certo, a pessoa está presa no local correto, a data de início do cumprimento da pena também está certa, foram aplicadas corretamente detrações ou descontos da pena em razão de eventuais períodos de liberdade que a pessoa ficou durante o processo de conhecimento, verifiquei que não era prisão domiciliar e que, portanto, o desconto era correto, verifiquei que os lapsos também foram aplicados de forma correta, ou seja, a anotação de primariedade, de reincidência, se reincidente doloso, se reincidente específico e se primário está correto dentro da classificação do processo. Então, a fração aplicada também foi correta. Além disso, verifico também se por acaso foi beneficiada com alguma comutação em algum momento da pena, e essa comutação foi descontada dentro da pena, perdão parcial da pena. Então, houve esse desconto, se por acaso em algum momento essa comutação foi deferida dentro do processo, né? E, por fim, a unificação das penas. Então, condenado por mais de uma pena, essas penas foram somadas, né? Condenado por mais de uma sentença por crimes semelhantes, em que era possível a aplicação do crime continuado, também pedir a aplicação do crime continuado na execução penal. Tudo isso a gente tem que observar durante o cálculo. Já adianto aqui com relação a essa questão do crime continuado, infelizmente, pelo menos na cidade de São Paulo, a gente ganha pouquíssimos casos, a gente perde quase todos os casos em que a gente pede reconhecimento do crime continuado na execução da pena.
Mas o meu papel de defesa é demonstrar que os crimes foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, modo, lugar de execução e solicitar, se por acaso as condenações estão separadas, solicitar essa unificação dentro do processo de execução. Além disso, o montante da pena, né? Se os crimes foram praticados após o pacote anticrime, estão limitados, o montante está limitado em 40 anos? Se praticados antes do pacote anticrime, o montante está limitado a 30 anos, tudo isso a gente precisa verificar e analisar no cálculo de penas. Bom, muito bem. Avaliamos o cálculo está correto. Se o cálculo estiver incorreto, petição. Juiz, o cálculo está incorreto por essas razões. Cálculo correto, juiz, ciente do cálculo, estou de acordo, pode ser homologado. E vem uma decisão de homologação. A partir daí, o que é importante aí observar? Anotar os lapsos de progressão, então saber as datas em que o seu cliente vai alcançar os direitos. Então, se estiver trabalhando de tempos em tempos, apresentar os atestados de trabalho que são obtidos junto à penitenciária e pedir a declaração da remissão. A cada 3 dias de trabalho desconta-se um dia de pena, a cada 12 horas de estudo desconta-se um dia de pena. Além disso, então, saber as datas que a pessoa vai alcançar a progressão, livramento condicional, indulto, comutação, para poder pleitear esses direitos, atravessar uma petição no processo e falar, juiz, olha, agora alcançou o lapso, tem direito aos benefícios, e aí peticionar no processo fazendo o pedido. Além disso, que mais pode aparecer nesse processo de execução? Teve uma defesa de falta disciplinar, então, se o seu condenado, a sua condenada, praticou uma falta dentro do estabelecimento prisional, essa falta também precisa ser homologada em juízo. Portanto, cabe ao advogado também fornecer uma defesa final com relação a essa falta que foi praticada, apresentar recursos, todas as vezes que as decisões me forem desfavoráveis, fazer pedidos de prescrição, nos casos em que a pessoa esteja respondendo ao processo em liberdade, ou ela fugiu, então a gente precisa calcular quando que essa prescrição vai se verificar, fazer justificativas no caso de eventuais descumprimentos de condições de regimes abertos fixados ou menos de penas restritivas de direitos. Então, vamos imaginar que a pessoa ficou doente no cumprimento da pena, não pôde comparecer ao fórum para assinar regularmente a carteirinha de um regime aberto, ou não conseguiu cumprir a prestação de serviço à comunidade naquele mês porque ficou doente. Então, peticionar apresentando essas justificativas. Por fim, analisar se a multa... defendemos pessoas que podem pagar a multa? Sim. Não, né? E também fazer a defesa dos processos de execução de multa. Tá? Então, e por fim, esqueci do último pedido aqui da minha lista, também analisar se é o caso de fazer o pedido de prisão, albergue domiciliar dentro do processo de execução, em casos em que a pessoa maioria das vezes, mulher, mãe com filhos pequenos, sem condições ali, as crianças sem condições, sem um familiar que possa ficar com a guarda durante o cumprimento da pena, então também pleitear essa prisão albergue domiciliar dentro do processo de execução. Pessoal, isso na verdade aqui, tentando me ater ao meu tempo aqui, que era de 50 minutos, isso é o que se espera nesse primeiro contato com o processo de execução. Se verifique então se a documentação juntada está correta, se os dados estão corretos, conferência do cálculo, conferência das informações pessoais, e a partir daí, para que sim, seja possível ir pedindo os benefícios e os direitos, conforme os requisitos forem sendo alcançados pelos presos ou pelas presas durante o decorrer e o cumprimento da sua própria pena. Então, acho que paro por aqui. Amanhã, o Rafael vai iniciar falando sobre progressão de regime, então especificamente desse direito. Então, considerando que o cálculo já foi verificado, que a pessoa já cumpriu requisitos, como é que é a progressão de regime dentro do processo, como é que são esses lapsos melhores estabelecidos aí pelo pacote anticrime, e a próxima aula subsequente, com relação aos recursos, o Luiz Eduardo Coelho também vai falar com relação aos recursos. Então, agradeço mais uma vez o convite, espero que eu tenha me feito clara, espero que eu tenha conseguido
desenhar um pouco melhor para vocês de qual que é esse contato, o que se exige dessa primeira análise, essa primeira sensação ao pegar um processo de execução, o que eu preciso fazer quando eu pego esse processo de execução num primeiro momento. E eu fico à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que vocês tenham, ou eventuais questionamentos também. Muito obrigada. Obrigada, professora, excelente aula. Uma dúvida que eu tenho, aproveitando, só para finalizar, o tempo que eu estagiei na defensoria, apesar de não estar na execução, eu estava nas varas singulares, e uma coisa que a gente encontrava muito, agora que mudou a lei, que foi tudo alterando, pandemia, nova lei, começou uma confusão entre a questão da guia de recolhimento. Se ficaria com a vara singular certas questões, então, por exemplo, pagamento de multa, início daquele pagamento, ou se iria para execução, eu queria saber como que está no momento essa questão, porque até mesmo a gente via muita indecisão dos próprios juízes, e se mandava para que lado que ia, como que está essa questão? Bom, a questão da multa, eu confesso, Gabriela, que eu nem ia entrar tanto nessa questão da multa, porque ela ainda não está muito bem definida, tá? Para você ter uma ideia, ontem mesmo, no período da tarde, eu estava numa reunião com colegas da Defensoria e nós estávamos debatendo estratégias com relação à multa, se é o juiz do conhecimento, se é o juiz da execução, enfim. Ainda a gente está numa situação que ainda não está muito clara, vamos dizer assim, né? De como é que funciona. Mas, basicamente, há algumas determinações aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, da Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, basicamente é o seguinte: a pessoa foi condenada, a condenação transitou, vamos pressupor que transitou em julgado, senão a multa não pode ainda ser cobrada. Tá? Então, vamos presumir o trânsito. Transitou em julgado, o juiz do conhecimento, então, aqui em São Paulo, né, das varas singulares, no caso, o juiz do conhecimento intima o sentenciado ou a sentenciada para efetuar o pagamento da multa. Tá? Esse ato, sim, é pacífico, a gente não tem muita discordância aí de que é do juiz de conhecimento. Bom, vamos imaginar, a pessoa foi intimada, pagou, muito bem, resolveu, o próprio juiz de conhecimento vai receber e vai extinguir. Então, os juízes de conhecimento estão dando um prazo de 10 dias para o pagamento da multa, tá? Então, intimou, pagou, no prazo de 10 dias, o próprio juiz de conhecimento extingue. Intimou ou não intimou, aliás, intimou e não pagou, ou não conseguiu intimar por alguma razão, aí o que o juiz faz? Ele encaminha os documentos relativos à pena de multa, então também parte da sentença condenatória onde tem o montante e tudo mais, esses documentos eles vão encaminhar para o Ministério Público, e o Ministério Público vai ajuizar uma ação de cobrança da multa, tá? Depois da mudança, aí a gente teve algumas variações, né? Teve a mudança do artigo 51 do Código Penal pelo pacote anticrime, a gente teve algumas divergências de entendimento, a gente teve o tema 931, inicialmente julgado pelo STJ, tratando sobre a extinção da punibilidade do sentenciado independente do pagamento da multa. Depois a gente teve o julgamento do STF da ADI 3150, também tratando da questão da pena de multa, e tudo isso foi coroado mesmo com a mudança do pacote anticrime. Então, antes, como é que funcionava? Antes do pacote anticrime, né? A pena de multa, independente da pessoa ter sido intimada ou não pela vara do conhecimento, ou ter sido intimada pelo próprio juiz de execução para pagar, se a pessoa não era localizada não pagava, o juiz mandava para a Procuradoria-Geral do Estado, Procuradoria Fiscal, fazer a cobrança dessa pena de multa, porque essa pena de multa é tida como um tributo, né? Na parte de cobrança, eu digo, né? Não estou dizendo a natureza jurídica enquanto pena, mas eu digo, a forma de cobrança era tida como uma dívida de valor. Aí o que aconteceu? Com a mudança legislativa, a mudança do artigo 51 do Código Penal, houve uma definição de que quem tem que executar a pena de multa é o Ministério Público dentro do juízo da execução criminal, e não mais a Procuradoria da Fazenda, né? Houve esse entendimento. E aí o que aconteceu? As execuções, então, passaram a ser ajuizadas dentro do juízo da execução penal pelo Ministério Público. Então,
Juiz do conhecimento intima, a pessoa não paga ou não localiza para intimar por alguma razão, encaminha isso para o Ministério Público para que ele proponha essa ação de cobrança da pena de multa, tá? Atualmente, eles estão propondo essa ação, sim, de execução. Na cidade de São Paulo, especificamente, a gente tem uma vara criminal que foi criada própria para a cobrança da multa. A competência para o ajuizamento dessa ação pelo Ministério Público é na cidade onde tramitou o processo de conhecimento, então não é o processo de execução. Então, vamos imaginar que a pessoa está presa, cumprindo pena em Itu, sei lá, acho que nem tem estabelecimento prisional em Itu agora, chutei aqui uma cidade que acho que nem tem, mas enfim, só para poder dar um exemplo aqui, que a cidade não é São Paulo, né? Mas o processo tramitou aqui na cidade de São Paulo, né? A pessoa foi condenada aqui, mas por alguma razão ela foi transferida para a penitenciária lá de Taquarituba. Taquarituba eu tenho certeza que existe. Como que funciona? Então, o Ministério Público vai ajuizar a ação de cobrança da pena de multa na cidade de São Paulo. Por quê? Porque é a cidade onde correu o processo de conhecimento. Então, a gente vai ter um processo de execução de pena privativa de liberdade correndo lá na comarca referente à penitenciária de Taquarituba, e a gente vai ter um processo de execução de cobrança de pena de multa tramitando no juiz da execução penal de São Paulo, porque foi o local onde tramitou o processo de conhecimento, então essa multa vai ser cobrada aqui, tá? Recentemente, o STJ havia cancelado não, submetido a uma nova apreciação desse tema 931 que ele tinha feito, que era sobre a possibilidade de extinção da punibilidade dos sentenciados, independentemente do pagamento. Foi algo que, esse tema foi fixado em recurso repetitivo, algo que a Defensoria pleiteou muito em razão da hipossuficiência das pessoas com que a gente atende. As pessoas não tinham condição de pagar a multa, cumpriam a pena inteira, isso ficavam com essa pendência, não conseguiam regularizar título eleitoral, não conseguiam regularizar CPF, não conseguiam emprego, muitas vezes por falta de documentos, e aí a gente conseguiu o reconhecimento de que era possível extinguir a punibilidade, permanecendo a pendência da cobrança dessa multa junto à Fazenda, quando a competência era da Fazenda. Com o julgamento da DI 3150, que afirmou que a pena de multa tem natureza penal e não natureza fiscal, embora no artigo 51 venha escrito que ela tem natureza de dívida, de valor, a DI 3150 afirmou que a natureza é penal. E como após a mudança da lei ela é cobrada hoje no juiz da execução criminal, o STJ acabou revendo esse tema 931 e a gente atuou muito fortemente, inclusive junto ao STJ, dizendo, olha, o nosso problema é com os hipossuficientes, né? As pessoas hipossuficientes não vão ter condição de pagar a multa, independente de onde essa ação vai ser executada, se na Procuradoria, se na Vara das Execuções. E aí o STJ reescreveu o tema 931 há pouquíssimo tempo, ainda acho que foi, se eu não estou, foi ainda, salvo engano, nesse ano de 2022, posso estar um pouco perdida na data, porque o tempo vai passando, a gente vai se confundindo, mas praticamente certeza que foi agora no ano de 2022, permitindo que para as pessoas comprovadamente hipossuficientes, que a extinção, sim, é possível, tá? Da punibilidade, independente do pagamento da multa, e talvez a gente consiga, inclusive, a extinção, então, dessas multas que estão sendo ajuizadas, cobradas. Então, seria ajuizada, a pessoa intimada, não paga, Ministério Público não localiza bens para poder penhorar nada disso, fala, olha, realmente tentei, procurei, não tem, então a pessoa não tem como pagar, o processo seria extinto. Então, mas assim, vai ser esse entendimento que vai prevalecer, de extinção, sem julgamento do mérito, por não ter bens e em razão da insuficiência? A gente ainda não tem segurança com relação a isso, tá? O que a gente sabe é, a primeira intimação, juiz do conhecimento. Não localizada, não pagou, manda para o Ministério Público, e o Ministério Público ajuiza a ação de cobrança perante o juiz da execução penal. Aí, a partir daí, uma vez ajuizada a ação, como isso vai caminhar, ainda estamos num limbo para saber se a gente vai conseguir, de fato, extinguir todos os casos em que a pessoa não pode pagar. E mais do que isso, se o juiz do conhecimento manda para o Ministério Público e o Ministério Público não ajuiza a ação, quem aprecia eventual prescrição? Quem faz pedidos com relação a essa multa, se ainda não há um processo de cobrança de execução dessa multa? Então, é o juiz do conhecimento? É o juiz da pena privativa de liberdade? Então, isso ainda está um pouco incerto, a gente ainda está tentando verificar como que a jurisprudência vai se comportar, como é que os juízes vão se comportar, mas eu ainda não vou ter uma resposta com relação a isso.
Excelente, professora, obrigada, porque realmente me recordo, assim, desse limbo que a gente ficava, porque, bom, pelo menos na vara singular, a gente tinha uma grande demanda de tráfego, né, que Sim. Que são multa as penas mais altas. multa absurdamente alta, chegando, acho que eu vi 17 mil para pagar e realmente hipossuficiente, sem condição nenhuma, e a gente fica nesse limbo. Isso. Então, algumas informações, obrigada, esclareceu bastante ainda, mas infelizmente a gente continua nesse limbo. Eu não sei se alguém mais tem alguma pergunta, eu vi agradecimentos aqui no chat para a senhora pela aula, muito boa mesmo a aula. Eu que agradeço. Quem sabe a gente não pensa em futuras aulas para dar uma continuação nos temas de execução. E eu só tenho a agradecer a senhora. Eu chamo o pessoal aí, quem quiser participar também do Núcleo de Direito Penal, a gente está aberto. A doutora Cristina é uma excelente professora. Lembrei que ela foi assistente do Gustavo Junqueira, me deu aula. A gente continua mantendo contato. Muito obrigada, professora. Perfeito. Eu que agradeço a atenção de todos e todas, e fico à disposição para o que vocês precisarem. O debate de execução sempre é muito rico, sempre precisa ser feito, porque acaba, volto a dizer, né, é uma matéria que acaba sendo relegada, deixada às vezes para segundo plano, e de fato a gente tem questões muito importantes para ser debatidas na seara, né, do processo de execução, do sistema carcerário, enfim, eu fico à disposição. Obrigada e muito agradecida mesmo pelo convite e pela atenção de todos e todas. Muito obrigada. Boa noite, professora. Boa noite. Tchau, tchau.